Esta é a terra onde Jesus viveu. Uma terra em parte árida e seca. E em parte rica e fértil, como era naquela época, há cerca de 2000 anos. Muitas coisas mudaram desde os dias em que Jesus nasceu, cresceu e pregou aqui. Mas nesta terra podemos ainda sentir a sua presença. Podemos ainda ouvir os ecos do mundo que ele conheceu. Com exceção dos seus últimos dias, Jesus passou a sua vida nas cidades e vilarejos do interior em meio aos camponeses. Ele era um judeu entre os judeus. Jesus teve uma vida breve, pouco mais de 30 anos. Mas foi uma vida tão plena de sentido que ainda hoje ela é a referência pela qual medimos o próprio tempo. Sua vida tem sido fonte de inspiração para pintores, escultores, artistas e cineastas de todas as épocas e de todas as partes do mundo. As diversas características por eles atribuídas a Jesus são fictícias, filtradas pelos prismas de sua própria época e de sua própria cultura. Nenhum deles nunca soube como Jesus se parecia. Sua altura. O desenho de sua silhueta ao caminhar pelas estradas sujas e pelas ruas empoeiradas da Galileia e da Judéia. E assim podemos imaginar em nossa mente uma mão delicada elevando-se numa bênção, ou uma mão áspera e calejada. Um rosto gentil com um olhar suave, ou um rosto enérgico com um olhar ardente. Uma silhueta esguia e frágil, ou robusta e resistente. Ninguém na sua época desenhou ou esculpiu a sua imagem, já que o culto a ídolos era proibido pela lei judaica. Nenhuma das pessoas que o conheceu jamais o descreveu. Na verdade, nenhuma única palavra foi escrita sobre Jesus durante o tempo em que ele viveu. Quase tudo o que sabemos sobre a sua vida deve-se à inspiração de 4 homens que escreveram sobre ele muito tempo depois da sua morte. Esses homens foram Mateus, Marcos, Lucas e, finalmente, João. Eles escreveram em grego, embora Jesus provavelmente falasse aramaico, a língua de seu povo. Cada um conta a história um pouco diferente do outro, mas tomadas em conjunto, essas 4 histórias, escritas em língua simples, mas vívida, compõem o épico mais influente de todos os tempos. E o que dizer do mundo no qual este épico aconteceu? Os arqueólogos vêm tentando conhecê-lo cada vez mais. E novas descobertas são realizadas a cada dia, mas debaixo do seu solo ainda há muito a ser desvendado. Essa escavação próxima a Jerusalém revelou um vilarejo agrícola. As escavações e pesquisas de fragmentos de cerâmica, vidros e metal procuram decifrar que tipo de vilarejo era este e compreender que tipo de povo habitava aqui no tempo em que Jesus caminhava por essas terras. Mas a arqueologia fornece apenas algumas pistas. Muitas outras informações são obtidas através das pessoas que vivem aqui atualmente e que ainda observam os mesmos costumes antigos. Nas suas vidas podem-se ver as sombras do passado refletidas no presente. Muito já se sabe hoje em dia, e deste conhecimento sobre a Terra e as pessoas que nela habitam, podemos obter novas percepções e talvez uma melhor compreensão de Jesus e sua época. A história começa. Naqueles dias, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. E
Deviam todos recensear-se, cada um à sua cidade. Quando o imperador falava, o povo obedecia. De Roma, César Augusto comandava um vasto império, que se estendia do norte da Europa até a Grécia, Ásia Menor, norte da África e Oriente Médio. O mar Mediterrâneo era um lago romano. Na sua margem oriental, encontrava-se a pequena região da Palestina. Ela foi assim denominada pelos antigos gregos devido aos filisteus que viviam ao longo da costa. Embora fosse uma região pequena, a Palestina era um corredor estratégico, localizado entre as principais potências políticas. Todos os povos que construíram impérios conquistaram e dominaram esta terra. Assírios, babilônios, persas, Alexandre o Grande, os ptolomaicos do Egito, os seleucidas da Síria. Por mais de 1000 anos, a terra prometida por Deus ao povo de Israel foi um campo de batalha. Agora, estava sob o domínio do Império Romano. O poderoso império construído por César Augusto era financiado pelo sistema de impostos mais sofisticado que o mundo jamais vira. E para executar este sistema, o imperador realizava periodicamente um recenseamento, ou um alistamento. José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. A viagem de 5 dias do vilarejo de Nazaré não deve ter sido confortável para Maria. Era um dia de sol quente quando eles saíram do norte da Galileia em direção sul, através das colinas da Judeia. Eles levaram comida e água. À noite, cansados e abatidos, Maria e José provavelmente descansavam sob o telhado de hospitaleiros desconhecidos. O povo judeu era instruído a acolher os viajantes nas suas casas. Enquanto caminhava, Maria deve ter pensado sobre a coisa extraordinária que lhe acontecera. Saber que o seu filho seria único. E foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria tinha um contrato de casamento com José. Hoje diríamos que ela estava noiva. Mas o contrato de casamento significava uma coisa bem diferente. E ainda hoje significa para alguns judeus. Não era como hoje, que um casal se conhece, se apaixona, resolve se casar e então anuncia sua decisão. Não era então uma decisão deles. Era uma transação familiar, feita pelos pais. E a negociação era intensa. E, finalmente, os pais chegavam a um acordo quanto ao preço da noiva, que poderia ser pago em dinheiro, ou que, em épocas antigas, poderia ser pago em ovelhas e cabras, ou mesmo com algum tipo de trabalho. No livro do Gênesis, Jacó trabalhou por 7 anos para pagar o valor de Raquel. A noiva poderia ter cerca de 13 anos, o noivo 16 ou 17, e havia mesmo alguns casos nos quais os bebês ficavam comprometidos quando ainda estavam no berço. A menos que o casal fosse do mesmo vilarejo, ele poderia nunca ter se conhecido até o dia do seu contrato de casamento. O acordo era formalizado em um documento chamado Ketubah. Havia uma cláusula que estipulava que a noiva receberia uma determinada quantia de dinheiro se ficasse viúva ou se seu marido se divorciasse dela. Tais documentos ainda são comuns atualmente. 2 testemunhas assinam um Ketubah, mas para os pais, um aperto de mãos é suficiente. O noivado, tão válido quanto um casamento, em geral durava cerca de 1 ano. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. E José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. O noivado, como o casamento, poderia acabar em divórcio.
um homem simplesmente dava à mulher um certificado de divórcio, como este antigo exemplo. Tudo o que tinha a dizer era: eu me divorcio de você. Sem juízes, advogados, alegações públicas ou motivos justificados. Ele pagaria a ela a quantia do quetuba, com a qual ela poderia sobreviver até o seu novo casamento. Mas se José houvesse acusado Maria de adultério, a situação teria sido bem diferente. Ele não teria que lhe pagar nada e ela seria para sempre desonrada. No pior dos casos, se o adultério fosse comprovado, Maria poderia ser apedrejada até a morte. Não seria apedrejada por várias pedras pequenas, mas esmagada por uma ou duas grandes pedras jogadas de um lugar muito alto. Ora, andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria estavam se aproximando de Belém, mas com aquela multidão de pessoas, onde poderiam ficar? No Evangelho de Lucas lemos: não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra hospedaria é enganosa. Esta não era uma hospedaria como as de hoje em dia. As hospedarias daquela época eram chamadas de caravançarás e ficavam localizadas ao longo das rotas comerciais mais importantes. Elas eram cercadas por grossas muralhas e portões seguros, protegidas dos bandidos e saqueadores que vagavam pelas colinas adjacentes. Pense na caravançará como um hotel de beira de estrada bíblico, com acomodações de primeira, segunda e terceira classes. Os quartos localizados no andar superior eram reservados àqueles que tinham boas condições financeiras, provavelmente os mercadores responsáveis pelas caravanas. Por um preço um pouco menor, o terraço da frente dos quartos do andar superior podia ser compartimentado com mantas ou capas, oferecendo alguma privacidade. Os pobres podiam sempre encontrar algum lugar para estender sua esteira no pátio. Mas ficavam em meio aos camelos e burros e seus donos, e nesta noite o local devia estar particularmente cheio. Não era certamente um bom lugar para Maria, que estava prestes a dar à luz. As colinas de calcário que cercavam Belém são crivadas de cavernas. Quando o tempo estava ruim, os pastores abrigavam, alimentavam e davam água aos seus animais nessas cavernas. Muitas delas tinham manjedouras, vasilhas de alimentação, talhadas na pedra. Será que José e Maria se refugiaram em uma dessas cavernas? A verdade é que ninguém sabe exatamente onde Jesus nasceu. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o enfaixou e reclinou numa manjedoura. O bebê recém-nascido deve ter sido lavado e esfregado com sal para prevenir infecções, e depois enrolado em coeiros, faixas compridas de pano que mantinham o seu corpo ereto. Uma vez por dia, durante cerca de 6 meses, o bebê era desembrulhado, lavado, suavemente massageado com óleo de oliva ou limpo com pó de folhas de murta e depois novamente enfaixado. Ora, naquela mesma região, havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. Estas palavras de São Lucas nos revelam que o nascimento de Jesus não se deu no inverno, quando é comemorado o Natal. No frio e na umidade de dezembro, o pico da estação chuvosa, os rebanhos não estariam nos campos, mas protegidos em algum abrigo. Ainda hoje, os pastores guardam os seus animais como o faziam há milhares de anos. Quase nada mudou. É uma vida dura e solitária. Durante 9 ou 10 meses, o pastor mora ao ar livre com o seu rebanho. Usando uma linguagem com sons e palavras especiais, o pastor conduz o seu rebanho à procura de comida e água. Os animais são o seu sustento e ele os protege usando toda a sua habilidade.
Ele resgata os animais que caem de uma rocha fendida. Ele carrega os animais enfraquecidos no seu ombro. E, se necessário, enfrenta todos os outros pastores para garantir a sua riqueza mais preciosa, a água. À noite, o pastor conduz os seus animais até um cercado de pedra, o aprisco, coberto de espinhos. O pastor dorme atravessado na entrada, um portão humano, com as suas armas à mão. Armado com uma atiradeira, como a que Davi usou para derrotar Golias, e com um cajado crivado de pregos, o pastor está preparado para qualquer emergência. E eis que apareceu junto deles um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu com sua luz, e tiveram grande temor. Porém o anjo disse-lhes: Não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. E eis que vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E foram a toda pressa, e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de 8 dias, observando a lei de Moisés determinada no Levítico 12, o bebê teria sido circuncidado, provavelmente pelo seu pai. José teria recitado uma bênção que evocaria o antigo acordo de Deus com Abraão. Abençoado seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou observar a circuncisão. E então ele daria à criança o seu nome. Yeshua. Pela mesma lei, somente 40 dias depois do nascimento, Maria poderia participar de qualquer rito religioso. E então, o casal viajou 8 quilômetros ao norte, em direção ao Templo de Jerusalém, para apresentar o seu filho ao Senhor. Antes de entrar no pátio do grande templo, Maria e José se purificaram, tomando um banho de imersão chamado Mikvah. José foi a um cambista para trocar as moedas que tinha por ciclos tírios. As moedas de prata cunhadas em Tiro, uma cidade do norte, eram as únicas aceitas no templo. Depois eles comprariam um animal para ser sacrificado no altar. O sacrifício era o propósito fundamental do templo. Ele era executado como uma afirmação solene de que toda a vida pertencia a Deus. Este sacrifício tinha também um outro significado. José iria cumprir uma promessa pela vida do seu primeiro filho com a vida de um animal, como Abraão havia feito com a vida do seu filho Isaque muito tempo atrás. Se fosse um homem rico, José teria comprado uma ovelha ou uma cabra para o sacrifício. Mas a lei permitia o uso de 2 rolas ou 2 filhotes de pombos. Qualquer que fosse o animal, ele era dado a Deus como um agradecimento pelo nascimento da criança. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém do Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Magos do Oriente, nos diz São Mateus. Pessoas de épocas posteriores chamaram-nos de reis e vestiram-nos em roupas finas e elegantes. Quantos eram não se sabe, mas especula-se qualquer número entre 3 e 12. E eles até mesmo receberam nomes: Gaspar, Melquior e Baltazar.
Mas, na verdade, tudo o que sabemos é que eles vieram do Oriente, provavelmente da Arábia, da Pérsia ou mesmo da Índia. O que teriam eles visto para empreender uma jornada tão longa? Um cometa? O cometa de Halley passou próximo à Terra no ano 12 a.C. Uma supernova? Nenhum astrônomo da época registrou algum evento tão monumental. Uma conjunção planetária? No ano 7 a.C., Júpiter e Saturno por 3 vezes se alinharam à Terra, e isso teria uma aparência excepcionalmente brilhante. Mas o ano 7 a.C. não foi 7 anos antes do nascimento de Jesus? Nós não medimos o tempo a partir do nascimento de Jesus? Teoricamente, sim. Mas, na verdade, o nosso calendário moderno não foi inventado até cerca de 6 séculos depois por um monge escolástico. Hoje, os cientistas calculam que este calendário está defasado em aproximadamente 7 anos. Há ainda uma outra indicação. Sabemos que o rei Herodes o Grande, que convocou os reis magos, morreu no ano 4 a.C. E sabemos que a sua morte provavelmente ocorreu 2 ou 3 anos depois do nascimento de Jesus. Por isso, podemos afirmar com certeza de que Jesus, na verdade, nasceu no ano 7 ou 6 a.C. Isto indica pelo menos que a conjunção planetária ocorreu no período correto. Ou talvez que a misteriosa estrela de Belém tenha sido um sinal dado apenas a esses homens. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Sobre o rei Herodes o Grande, não há por que tecer especulações. Ele é uma figura historicamente bem documentada. Mas se imagens ou esculturas suas foram feitas durante o tempo em que viveu, elas não mais existem. Imagine a sua fúria quando estes estrangeiros chegaram fazendo perguntas sobre um novo rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus e não toleraria nenhum outro. Herodes o Grande tinha conquistado seu trono a duras penas. O seu pai tinha sido governador de Idumeia ao sul e era um grande aliado de Júlio César. Quando ainda jovem, Herodes tinha ocupado diversos cargos sob a administração do Império Romano. A segunda das suas 10 esposas era uma princesa da família real judia dirigente. Ele era um mestre da luta política. Antes de completar 35 anos, Herodes fora nomeado o rei dos judeus pelo Senado romano, graças ao apadrinhamento das 3 pessoas mais poderosas do mundo. Marco Antônio, soberano do território oriental do Império Romano. Sua amante, Cleópatra, rainha do Egito. E Otaviano, filho adotivo de Júlio César, então soberano do território ocidental do Império Romano. Mas Herodes era rei apenas no título. Antes que pudesse se apossar do seu trono, ele tinha que tomá-lo do rei Fantoche, colocado no trono por um império rival no Ocidente. Somente depois de 3 anos de uma sangrenta guerra civil e com a ajuda do Império Romano de tropas sírias é que Herodes finalmente conquistou o trono. Jerusalém foi quase que totalmente destruída na batalha final. Herodes não foi bem recebido pelos seus novos súditos. Como foi indicado no livro Deuteronômio, nunca deixem que um estrangeiro os domine. E muitos consideravam Herodes um estrangeiro, um idumeu, descendente de antigos inimigos dos cidadãos da Judéia. Os idumeus tinham sido convertidos à força ao judaísmo no século anterior, mas muitos judeus ainda não confiavam neles. Herodes começou o seu reinado ordenando a execução de centenas de pessoas influentes, inclusive da maioria dos membros do conselho dirigente, chamado Sinédrio. Ele confiscou as suas vastas propriedades e todos os seus bens. Ele importou uma nova aristocracia. Judeus ricos da Babilônia, Alexandria e de outras partes do Império Romano. Pessoas fiéis e submissas ao seu domínio. Acima de tudo, Herodes precisava de um aliado que ocupasse a poderosa posição de alto sacerdote do templo, o líder religioso supremo em uma terra em que, para a maioria das pessoas, a lei religiosa era a única respeitada. Os reis da dinastia judaica, que haviam assumido antes dele, haviam se apoderado deste cargo, mas Herodes sabia que nunca poderia fazer o mesmo.
O alto sacerdote era um príncipe da mesma dinastia, irmão da segunda esposa de Herodes. Herodes mandou matá-lo. Ele então nomeou um novo sacerdote da Babilônia, um homem sem conexões com a antiga aristocracia de Jerusalém. O poder de Herodes dependia de uma polícia secreta e de uma rede de espiões. Era protegido por uma temida equipe de guarda-costas e dispunha de um exército de mercenários estrangeiros sempre de prontidão. Com o seu poder consolidado, Herodes pôs-se a reconstruir Jerusalém, arruinada pela sua própria guerra. Era o início de um dos mais ambiciosos programas de construção jamais visto pelo mundo. Milhares de artesãos e operários trabalharam durante décadas. Seus salários proviam de impostos caros. As muralhas da cidade foram reconstruídas. Uma nova fortaleza se agigantou sobre o antigo templo, eclipsando-o com a majestade romana. Ele a batizou de A Antônia, em homenagem a Marco Antônio. Foi construído um teatro em estilo romano e um hipódromo para a corrida de carros de guerra. Eram realizados torneios esportivos em que os atletas competiam nus e jogos de combate mortal, todos altamente ofensivos à sensibilidade judaica. A sua própria casa, um palácio fortificado na região nobre, localizada na parte alta de Jerusalém, era muito maior do que as mansões que ali já existiam. Fora de Jerusalém, o andar das construções não era menos frenético. Por todo o seu reino, Herodes erigiu monumentos, jardins, banhos romanos, aquedutos e estradas pavimentadas. E para si próprio, construiu diversos palácios luxuosos por toda a região. Um deles ficava na cratera desta montanha de aparência vulcânica. Mas não era um vulcão. Uma colina próxima foi parcialmente destruída para servir de material para um cone íngreme, impossível de ser escalado por seus inimigos. Havia apenas uma maneira de subir, uma escada de pedras construída no interior da montanha. O caminho sinuoso na sua lateral foi feito mais recentemente. Dentro da cratera, havia um grande palácio com espaçosos pátios com colunatas. Havia comida e água suficientes para abastecer um exército durante meses. Ele chamava este complexo Heródio, em homenagem a si próprio. Essa era apenas uma das fortalezas que protegiam as fronteiras ao sul e ao leste de Judeia. Também fazia parte dessa cadeia a invencível Massada. Aqui, sobre um rochedo isolado, que se erguia a cerca de 1.300 metros acima do Mar Morto, Herodes possuía não apenas um, mas 2 luxuosos palácios. Em torno da borda da mesa, havia uma muralha cujo batente era tão grande que continha diversas salas. Na extremidade norte, ficava o refúgio pessoal de Herodes, o Palácio Suspenso. Ele foi construído em 3 níveis recortados na superfície do rochedo íngreme. No topo, ficava o palácio principal, equipado com banhos em estilo romano. Abaixo, ficavam os pavilhões com colunatas, salas de jantar e áreas de descanso. Para fornecer água para o complexo, foram construídas represas em 2 barrancos próximos ao local. A água era conduzida através de canais até uma cisterna com capacidade para armazenar até 40 milhões de litros. Os escravos carregavam a água até o topo, jarra por jarra. Neste refúgio grandioso, Herodes podia ter uma vida luxuosa, incólume a qualquer ataque. Herodes reconstruiu cidades antigas e criou cidades novas. Ele transformou um vilarejo do Mediterrâneo chamado Torre de Estrato no único porto marítimo do seu reino. Numa extraordinária proeza de engenharia, Herodes construiu o primeiro porto de mar aberto do mundo feito pelo homem. Ele nomeou a cidade de Cesareia em homenagem a seu antigo benfeitor, Otaviano, agora o novo imperador César Augusto. Isso é tudo o que resta atualmente do porto marítimo artificial de Herodes.
Aqui e em outras cidades ao longo da planeta.